Sejam muito bem-vindos ao Percurso Alfa. Este é um novo podcast criado no âmbito da nossa empresa. O meu nome é Pedro Neves, estou aqui com Gustavo Alves, o meu sócio. Nós criamos este podcast para tentar expor um bocadinho o nosso percurso enquanto empresários, enquanto amigos, enquanto pessoas. Espero que gostem. E passo já a palavra, se calhar, aqui ao Gustavo, porque ele é o grande obreiro inicial deste percurso. Não sei se ele gostava de falar um bocadinho, se calhar, pessoalmente, sobre a sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pedro Neves, muito obrigado pela tua apresentação e vamos realmente iniciar aqui com este podcast uma nova ideia, uma nova atividade da nossa empresa, porque realmente nós somos um pouco mentes inquietas e gostamos de estar sempre a fazer coisas novas. Isso é bom, porque realmente saímos da monotonia e do ramo-ramo do dia-a-dia da empresa, do trabalho, e fazemos aqui uma coisa diferente e acho que bastante útil. Mas para falar um pouco de mim e deste percurso até aos dias de hoje, ou deste pequeno percurso, que realmente a nossa empresa, ou as nossas empresas, começaram a ser construídas nas nossas mentes, neste caso na minha mente, porque na minha experiência, e foi extremamente interessante que eu idealizei antes de encontrar o Pedro a nível profissional, porque realmente nós já somos amigos há muitos anos, e na altura eu trabalhava na Ótimos, ainda era Ótimos, no segmento empresarial, e é engraçado como estava na faculdade já há muitos anos a mais até, mas pronto, são experiências e foi muito boa. E a determinada altura eu e mais 2 colegas fomos representar a Ótimos num evento de uma empresa em Vila Miã. E eu estava no curso de Contabilidade e Gestão e pronto, não era aquilo que eu queria na altura, também não sabia o que é que queria muito bem da vida. Comecei a trabalhar porque efetivamente era preciso, porque os meus pais não tinham a possibilidade de andar a sustentar um malandro na faculdade, só que aquilo era tão bom e eu pronto, comecei a trabalhar e a determinada altura já eu tinha passado pela PT Comunicações na altura, depois na Ótimos Negócios e fomos então em representação da Ótimos Negócios a esse evento de uma empresa e realmente eu fiquei fascinado com aquilo porque, ou seja, era uma empresa, não vou dizer o nome porque pronto, não nos pagaram para fazer publicidade, não é? E era uma empresa de contabilidade, as instalações eram fantásticas, uma empresa de contabilidade, faziam contabilidade, fiscal e analítica, tinham projetos de investimento, faziam consultoria, tinham parcerias com advogados, com a banca. E eles fizeram aquele evento, bastantes pessoas, e eu achei aquilo realmente extremamente engraçado e despertou-me a atenção e realmente isto é interessante, um negócio destes é muito interessante, a atividade. E então cheguei a casa, já morava com a minha atual esposa e ela já trabalhava no ramo de contabilidade já há muitos anos e eu virei para ela e disse-lhe: ontem fui a uma empresa e realmente gostei daquilo. Faziam isto, aquilo, contabilidades e tal. E eu saí de lá mesmo com a ideia de que um dia, quando for grande, vou querer uma igual. E ela riu-se. Como é que vais querer uma igual se já estás há tantos anos na faculdade, não acabas isso, não percebes nada de contabilidade, e como é que vais ter uma empresa de contabilidade e de consultoria e isso? E eu, pronto, isso são pormenores. E pronto, a partir dali eu comecei a pensar, pronto, o que é que eu tenho que fazer para um dia ter uma empresa como aquelas?
Ou seja, o percurso era muito grande, o que eu tinha de percorrer. Mas a partir daí, entretanto, tirei o CAP, tirei um curso de mediação de seguros, comecei a pensar efetivamente em terminar o curso, porque era algo extremamente importante. Hoje penso, eu achava que na altura era algo extremamente importante, porque se calhar hoje olho e afinal... mas isto é um tema para nós abordarmos mais à frente. Afinal não é bem assim. É importante, mas não é o cerne da questão. Prontos, e por aí vai. Por aí vai, a determinada altura, antes de eu terminar efetivamente o curso, surgiu a possibilidade de uma incubadora lá na faculdade e que chegou até mim através de uma colega e amiga, de um professor que lhe tinha apresentado um projeto de uma incubadora que eles estavam a criar na área das áreas ligadas já à gestão e contabilidade. E ela chegou-se a mim a dizer que o professor tinha falado daquilo, mas ela que, então, não estava muito para aí virada. E eu, interessante, isso é uma boa ideia. E eu para ela, a dizer-lhe, e tu vais aceitar? Eu, não sei o quê. Vais aceitar e vais tu aceitar e eu também. E eu na altura já fazia uns seguros, porque, não é? Comecei a dar início à formação que eu tinha tirado, na mediação de seguros. Tratas da contabilidade, eu trato dos seguros e vamos fazer aqui uma coisa engraçada. Prontos. E a coisa foi andando. E se há coisa que eu sou bom, e tenho noção que sou bom, é vender. Eu vendo bem, e tenho consciência disso. E então começaram a entrar as contabilidades. Uma, outra. Só que nós precisávamos de aprender. E quem é que nos ensina contabilidade? Aquela pessoa que achava que isto realmente ia ser, ou nem ia ser. A Andreia, a minha esposa, a atual esposa, ela, pronto, começa a olhar para aquilo com outros olhos e começa-nos a ensinar o que é que nós temos que fazer, como é que tratar os documentos, etc, etc. Porque uma pessoa tira a licenciatura e sai da faculdade sem saber quase nada. É tudo muito teoria. E então ela começa-nos a ensinar e as contabilidades começam a entrar. Ela continua a ensinar e as contabilidades a entrar. Entretanto, aquilo começa-se a compor. Resumo, a coisa começou a crescer. A Andreia começou a ajudar-nos cada vez mais. A Rita, na altura, efetivamente não era bem aquilo que ela queria e depois ela acabou por arranjar outro trabalho e comecei só eu a tratar das contabilidades, com a Andreia a ajudar-me, e só que entretanto as coisas começam a crescer e já eu não conseguia dar vazão ao trabalho das contabilidades. A Andreia tinha o trabalho dela, ainda tinha que ao fim de semana me estar a ajudar e então eu precisava de alguém, mas eu precisava de alguém que percebesse disto, mais do que eu, pelo menos tanto quanto a Andreia. E então surgiu, o Pedro Neves era uma boa pessoa para me ajudar, porque realmente ele percebe e domina, eu não preciso me preocupar, basta entregar as contabilidades, não é? Eu fazia a parte dos recursos humanos, eu fazia a contabilidade propriamente dita, e não preciso me preocupar com nada. Pedro Neves, olha, a situação é esta, eu preciso de ajuda. E ele, está bem, pronto, olha, faço isso, tenho o meu trabalho, faço isso part-time e pronto, olha, porreiro. Pronto, mas entretanto, o que é que continua a acontecer? As coisas a crescerem, mais contabilidades. E entretanto, o Pedro Neves começa, entretanto vais contar um pouco também disso, para as pessoas terem noção, começa a pensar ou seja, tinha aquela posição do funcionário, de uma empresa de contabilidade, com algum nome, na altura, o contabilista responsável por essa empresa, com algum nome aqui no Porto, e ele responsável também dentro da empresa, começa a olhar para isto com olhos diferentes, não como um part-time, mas efetivamente, olha, está aqui uma coisa engraçada. Entretanto, a questão da reforma
na altura, o Sr. Teixeira, um abraço, Sr. Teixeira, pronto, já estava numa altura final de carreira, digamos assim, e as coisas começam-se a compor, não é? Aqui a minha atividade, juntamente com o Pedro, depois a questão do trabalho dele, ou seja, começa a haver aqui uma mistura, mas é engraçado, e quero frisar isto, e acho que é um dos temas que nós queremos também trazer para este podcast, que é a questão de como é que uma coisa que se torna um sonho, impossível até de se calhar ser alcançado, de algo que vi, e as coisas proporcionam-se de tal forma, até mim chegam pessoas que me possibilitaram eu conseguir alcançar esse sonho, porque eu não percebia de contabilidade, não percebia de projetos, nunca tinha feito nada disso. Mas, efetivamente, a vida, o universo, acaba por me trazer pessoas que me possibilitariam concretizar o meu sonho. Ou seja, primeiramente a Andreia, depois o Pedro. E a ideia, ou seja, que se cria na nossa mente de um sonho que depois se consegue concretizar. E realmente é interessante, extremamente interessante agora olharmos um pouco para trás e ver como é que as coisas são, não é? E às vezes que nós achamos que sonhos que são impossíveis de concretizar, mas não. E eu digo isto muitas vezes. Aqui dentro há pessoas que percebem muito mais do que eu de contabilidade. E ótimo, espetacular. Eu fico feliz e contente porque eu não preciso me preocupar com isso. E se calhar ocupo a minha mente com outras coisas interessantes. Para mim, cada um faz as coisas que gosta, mas eu acho que é um ponto importante, realmente, nós conseguirmos concretizar os nossos sonhos e a ideia que surge no momento e depois se materializa. Às vezes nem sabemos como. Eu fiz um plano, vou fazer isto e tal, desta forma e tanto, só que pronto, a vida dá voltas, mas acaba por juntar os ingredientes essenciais para um cozinhado que eu achei fantástico. E eu acho importante contar esta história porque realmente é uma coisa interessante e muitas pessoas castram-se, não é, nos sonhos delas. E realmente é um exemplo de que, para não se fazer isso, efetivamente, uma pessoa correr atrás do sonho. Mas, como nós não temos aqui 3 horas, não é? Eu também tenho que passar a bola também ao Pedro Neves, que é para ele nos contar um pouco da experiência dele, não é? Também da nossa amizade, como é que, não é? Porque isto, anos, já são muitos anos, ou seja, a visão dele, ou seja, o percurso e a visão dele na nova empresa, nesta empresa. Sim, a minha visão é manifestamente diferente, como é óbvio, não é? O engraçado nisto, que é bastante curioso, é que eu acho que nós nos conhecemos para aí dos 13, 15 anos. Sim. Pronto, já lá vão para aí 4 ou 5 sim, anos. Mais ou pouca menos. coisa. Há uma brincadeira entre nós, quase logo desde o início. Nós andámos no secundário, que a gente brincava sempre que havíamos de ter uma empresa juntos. Tivemos várias empresas, não é? Sim, umas mais didáticas, outras mais, pronto, se calhar menos legais e tal. mas é engraçado que essa era uma brincadeira recorrente. E quando tu vieste ter comigo, de facto, até voltámos a brincar com essa situação e que era desta vez. Eu nunca tive aquele intuito, ou seja, nunca me passou muito pela cabeça ser empresário. Eu era funcionário, gostava da posição de funcionário, gosto das regalias que os funcionários têm. Como lidava no mundo de empresários, sentia as dificuldades dos empresários, e não era uma coisa que me atraía muito. Mas o que é que me atraiu fundamentalmente? Mais do que é que a gente ia fazer na empresa, era a visão que tu trouxeste da empresa, que era manifestamente diferente à visão da empresa onde eu trabalhava e da grande maioria das empresas. Tu querias algo inovador, tu querias fazer o mesmo que os outros fazem, de facto, não é? A gente ia fazer contabilidades. Exato. Mas atrás das contabilidades, tu querias pôr os projetos, tu querias pôr... já tinhas naquela altura a ideia do coaching, não é? O PNL já estava ali, já estavas a pensar... Quer dizer, não querias algo estanque.
Mas além disso, tu querias uma empresa que fosse diferente, ao nível do ambiente, das relações humanas. Isso sim é algo que me atraiu muito quando começámos a dar os passos sérios, não quando fazia um escadezito, mas quando começámos a dar os passos sérios para ter qualquer coisa, o que me atraiu para poder ser realmente empresário foi essa diferença. Tentar fazer algo que nos fizesse, sobretudo, felizes dentro do estabelecimento. Ou seja, deixar de ter aquela coisa de vir trabalhar porque é uma obrigação, porque o gajo tem que ganhar dinheiro no final do mês para comer e dar de comer à família e essas coisas assim muito tristes, mas vir com satisfação, não é? E não deixa de ser sempre muito curioso que em todas as nossas conversas, ou que vamos tendo recorrentemente, nós pomos a satisfação dentro da empresa como um ponto fundamental para o nosso sucesso, não é? E é neste ambiente, nesta ideia que surge a empresa e que me atraiu. Porque eu até aí era um mero funcionário, eu acho que era um bom funcionário, pelo menos eu tentava ser um bom funcionário, tentava ser competente, tentava aprender, tentava perceber daquilo que fazia, não é? Não tinha grandes dúvidas, aquilo que tu me propuseste fazer não era um desafio profissional por ir além, porque não era mais do que aquilo que eu já faria, não é? Mas o engraçado mesmo era tentar transformar um negócio em algo atrativo para nós, não é? Que ainda hoje o fazemos, e tentamos que seja atrativo não só para nós, mas para toda a gente que colabora connosco. Se quiseres falar um bocadinho deste negócio, não é? A ideia é mais tua, estás à vontade. Agora, eu acho que fundamentalmente para mim, a minha satisfação por ser empresário deriva muito do ambiente que a gente consegue criar aqui dentro e da estrutura empresarial que temos criada. Mais do que aquilo que se faz, não é? E da forma como funciona, e das nossas conversas, e da criação, porque nós iniciámos só com contabilidade, fizemos alguns projetos, introduzimos o coaching e o PNL, já certificámos a empresa para dar formações. Claro. Chegámos aqui a um podcast, e isto tudo é muito engraçado, não é? No âmbito empresarial, e ter aqui uma harmonia que consiga conjugar o trabalho, não é? Sermos bons naquilo que fazemos. Eu acho que nós temos bastante sucesso enquanto contabilistas e nos outros serviços que fazemos. Acho que somos reconhecidos pelos nossos clientes. Não abdicamos, porque as pessoas às vezes podem pensar, não abdicamos de ter o nosso lucro, porque o lucro é algo importante dentro de uma empresa, mas também não abdicamos da nossa ideia de negócio que possa ser alicerçada em cima de aspectos mais morais, claro. mais de satisfação emocional, e isso é muito engraçado, e acho que aí é a diferença. Nós alteramos, ou tentamos alterar dentro da empresa, alguns conceitos, sem que isso lhe retirasse a produtividade e efetivamente o sucesso como no produto que criamos. Sim, efetivamente, ou seja, eu vou criar aqui um parênteses, porque nós quando começamos, ou seja, arrancamos com a empresa mesmo, com a nossa sociedade, eu vinha muito com uma ideia ou seja, quando tivermos um funcionário, vinha muito com a ideia daquela mentalidade de que tinha essa ideia, ainda era algo que eu não tinha, não é? Eu nunca tinha tido uma empresa e um funcionário, mas a ideia que eu tinha primeiramente era que um funcionário, pronto, é um funcionário que ganha, eu tenho que ganhar mais, não é? Quanto menos se pagar, não é? E pronto, ele tem que trabalhar às 8 horinhas, eu tinha um bocado essa ideia.
tinha um bocado essa ideia, só que isso foi sendo, e em parte influenciaste-me nesse aspecto, porque isso foi sendo desconstruído. Porque havia aquele receio, porque eu ouvia muitas histórias de que, aquele gabinete de contabilidade, tinha lá uma funcionária, pegou em 3 ou 4 ou 5 clientes e abriu, ou seja, roubou, e uma pessoa eu vinha com esse, inconscientemente tinha esses receios, não é? O melhor é ser os patrões a lidar com os clientes, que é para não serem roubados. Havia muito essa ideia, havia essas histórias, e pronto, aquilo inconscientemente vai ficando. Primeiramente, não é? Quando vem a primeira questão de que funcionários, não é? Vem aquilo à mente, não é? Salta primeiro aquele pop-up, tem que seguir com estas características. Mas, entretanto, isso vai sendo desconstruído porque também influenciado por ti nesse aspecto de que o funcionário tem que estar bem, tem que se sentir bem, tem que estar feliz e tem que ser bem remunerado de forma a ser um incremento essencial para o bom ambiente e bom funcionamento da nossa empresa. Esta primeira visão de funcionário e empresário, gerente, não é? É maioritariamente aquela visão que existe neste momento. Sim, existe, sim. Sim, muito. Então, mas quanto é que vai o funcionário, quanto é que vai oferir? O salário mínimo. Não. Mas está tudo bem. Mas cada vez mais, para além da empresa que eu queria ter, com estas coisas diferentes, fazer aqui alguma inovação, não é? Não ser só aquele ramo-ramo, como já disse, também mudei um pouco a minha visão do funcionário. Sim, mas eu acho que o que está na base, o cerne da questão não é a ideia que tu trazes. Tu podes ter essa ideia, como é óbvio, trazias, era tu, trazes daquilo que viveste e daquilo Exato. que aprendeste, não é? Mas aquilo que trazes mais importante que isso, não é? É que tu colocaste sempre no nosso âmbito, não é? Que na altura éramos só os dois, não é? Porque a Andreia estava, mas tipo num plano mais fora, porque não estava mesmo aqui a trabalhar connosco, não é? Aquilo que tu trazes nós podemos fazer tudo, mas nós vamos discutir tudo, nós temos que pensar nas coisas, nós temos não vamos fazer só por réplica do A ao B, não, nós vamos pensar, vamos idealizar, vamos ver se gostamos e vamos ver se nos sentimos bem a fazer isto, não é? Foi essa a ideia que tu me passaste para mim. Sim. Portanto, quando eu, nesta questão dos funcionários, não é? Se tu me dizes, vamos ter um funcionário, vamos controlá-lo, eu digo, não, se calhar não, porque se eu me puser no lugar dele, não é isso que eu quero, e se eu não quero para mim, não posso querer para os outros, não é? O importante não é aquilo que nós, quer dizer, é importante aquilo que vamos decidir, mas o mais importante na questão não é aquilo que nós vamos decidir, é aquilo que nós discutimos, e acho que esta é que é a grande diferença. Sim. E nós temos trazido isso desde aquela data até hoje, não é? Nós vamos estando mais ou menos em sintonia, mas há muita coisa que nós não vamos concordando. Agora, o que nós nunca saímos de uma conversa sem uma decisão plenamente harmoniosa entre nós. Tanto é que eu costumo dizer, e acredito nisto piamente, uma sociedade é como um casamento. Exatamente. É preciso muito diálogo, discussão, não é? Discutir os pontos de vista, de forma a que haja um equilíbrio, e quando os pontos de vista são divergentes, não é? Uma pessoa negociar, entre aspas, não é? De forma a haver um equilíbrio. Quando eu nunca, a minha ideia foi nunca ter uma sociedade com amigos, porque eu acreditava também que uma sociedade, quando fosse entre amigos, mais cedo ou mais tarde aquilo ia acabar. E acaba a sociedade e acaba a amizade. E eu então não. Só que realmente as coisas vão de uma forma que depois tu chegas à altura que pões em questão
Opa, se calhar isso que tu pensas não tem fundamento, e se calhar é... Poderá não ter necessariamente fundamento. Pronto, porque realmente, ou seja, se calhar é que neste caso foi uma sociedade com um amigo e realmente é uma coisa que eu vejo que, espetacular, foi mesmo a decisão certa. Isto foi um casamento mais ou menos. Sim. Casámos bem. Casámos bem. Eu quando ouço aqueles empresários dizer que vão criar uma sociedade com uma pessoa e tal, não sei o quê, a questão é se conhece a pessoa, não é? Sabe como é que ela é, como é que não é, relaciona-se intimamente com ela, porque isto, as sociedades entre desconhecidos metem-me sempre um bocado de confusão. Agora, na altura, se calhar... E eu acho que esse é mesmo o ponto central, e é o ponto central deste podcast. Porquê? Porque eu acho que o centro do nosso sucesso está da forma como nós olhamos para o negócio. Não é? Nós, em determinada altura, bastante cedo, percebemos que nós temos que ser felizes. Exato. Não é? Nós temos que sentir-nos bem. E não há hipótese de nós sermos felizes e sentir-nos bem se quem está à nossa volta não se sente feliz e não se sente bem, não é? Independentemente de que o trabalho, o serviço e o âmbito profissional para que uma empresa foi criada tenha que funcionar, não é? E quando nós nos disponibilizarmos a 100% a criar e fazer evoluir uma empresa que no seu funcionamento tivesse por base o bem-estar, não é? Parece complicado, mas foi o que simplificou o nosso negócio. Claro. E esta coisa que tu dizes realmente do casamento, que a gente não quer dizer que a gente não tenha divergência, a gente tem divergência, claro, mas nunca saímos em divergência um com o outro. Não é? As divergências existem, as diferenças de opinião existem, mas nós temos mais ou menos, conseguimos sempre num consenso, porque temos a preocupação, tanto tu como eu e as outras pessoas, de que o mais importante é o nosso bem-estar. É uma forma um bocadinho diferente de ver o negócio, não é? Nós não perdemos nunca o foco e o objetivo do serviço bem concretizado. E eu penso, claro, e mais uma vez repito, ele está bem concretizado porque nós temos sucesso no serviço que fazemos e somos reconhecidos pelos nossos clientes quando lhes apresentamos o produto final. Portanto, o produto final é bom, é reconhecido, portanto, não há influência aí, ou seja, nós não perdemos capacidade por conseguir introduzir na empresa aspectos mais emotivos. E é um bocadinho a partir daqui, não é, que a gente cria também este podcast, para perceber se esta ideia de negócio, se esta forma de estar se faz, claro, sentido para muita gente, se não faz sentido para quase ninguém, não é? E esse vai ser um bocadinho o âmbito dos próximos episódios. O Cristóvão vai trazer aqui alguns convidados que nos vão também elucidar da forma como pensam o negócio, se faz sentido ou não ter estas características mais pessoais dentro dos negócios, e perceber se existe aqui uma tendência, se não existe uma tendência, de ser um pouco mais emocional na parte negocial, porque a normalidade e as empresas, quando alguém cria uma empresa, tem aqui sempre um intuito quase exclusivo na tesouraria. Eu crio, claro, uma empresa para ganhar dinheiro. Claro. Não é? E nós criamos uma empresa para ganhar dinheiro também. Só que este também tem muita importância. Nós não deixamos de ganhar dinheiro, mas nós queremos ser felizes e sentirmos bem naquilo que fazemos. E é com este intuito que gostávamos que no futuro criássemos aqui uma linha de debate que fosse interessante para todos.
A ideia para o podcast, efetivamente, há 3 alicerces que eu acho que são extremamente importantes, que é a empresa, não é? Empresa, organização, porque não vamos só falar de empresas, também queremos falar de associações, clubes, ou seja, de desporto, ou seja, empresas, pessoas e mente. Acho que são os 3 pilares para este podcast, em que nós vamos abordar aqui, falar com empresários, pessoas no mundo do desporto, que efetivamente a mente, por isso, a mente é extremamente importante no desporto, nas empresas, nas associações, para criar sonhos e efetivamente as pessoas que vão ao encontro daquilo que estavas a dizer, que não existe organizações e empresas sem pessoas, e as pessoas, o objetivo principal delas é serem felizes e não sofrer. E eu acho que, passando elas a maior parte do tempo a trabalhar, acho que faz parte do percurso de vida delas o trabalhar e serem felizes naquilo que fazem no trabalho delas. Mas vamos ter aqui várias pessoas com várias visões diferentes, e acho que vai ser engraçado, vai ser divertido, vai ser um desafio interessante, vermos perspectivas diferentes, não é? E acho que é isso. No entanto, queres acrescentar mais alguma coisa relativamente à nossa experiência como empresários, Pedro Neves? Não, só para está a ser uma aventura muito boa. Não queres tu, mas quero eu. Então acrescenta lá. E então, há uma questão que é para as pessoas também nos entenderem quando nós falamos ou seja, o que é que vocês fazem então na vossa empresa que determina o bem-estar das pessoas que aí trabalham, não é? E eu acho que é uma pergunta interessante, porque elas poderão se questionar relativamente a isso. Por exemplo, nós estávamos a lembrar agora, quando a questão da pandemia, não é? A pandemia foi não é? Algo também que ajudou aqui a um ponto de viragem. Nós ainda continuamos a trabalhar, não é 100% teletrabalho, mas é um semi, digamos assim, que possibilita as pessoas gerirem o tempo delas. Já antes isso acontecia, mas elas tinham que vir para o local de trabalho. Mas realmente a questão da pandemia forçou aqui um novo paradigma, não é? O quebrar de um novo paradigma, que efetivamente as pessoas podem e conseguem trabalhar e executar as suas tarefas de forma eficaz, não precisando elas estar aqui. Olha, espera aí, o teu carro está bem estacionado? Tá? Ok, desculpa. Mais do que não estar aqui, eu acho que o importante nem é tanto o estar ou não estar. É o foco do trabalho estar no serviço e não no horário. Não é? É óbvio que é preciso ter confiança. Não é? Claro. É preciso criar uma equipa, efetivamente, de qualidade, não é? Mas neste momento, o nosso foco, quando analisamos o trabalho, nunca é se o funcionário está a trabalhar. Exatamente. É se o funcionário tem aquela etapa do serviço concluída. Pondo isto assim, é muito mais simples para o funcionário, porque ele não tem que ter um horário rígido. Ele tem aquelas tarefas, obviamente aquelas tarefas demoram um X tempo, e ele pode controlar o tempo mediante as suas opções de vida. Ou seja, se tiver que de manhã fazer qualquer coisa, não há problema nenhum para nós que trabalhe de tarde. Desde que nas datas, não é? Exato. E esse controle é muito simples na contabilidade, porque nós estamos cheios de datas, todo o serviço esteja feito e bem executado. Isso traz, obviamente, penso eu, pelo menos pela feedback que temos,
traz uma satisfação enorme para as pessoas porque conseguem conjugar melhor a vida particular com a vida do trabalho. Por exemplo, nós de 3 em 3 meses, mais ou menos, fazemos um almoço, não é? Mas nós vamos almoçar todos, mas vamos almoçar e ficamos a comer Não durante é um almoço, é um evento social da empresa. Ficamos a comer a sobremesa durante algum tempo. Mas fala sobre isso também, que eu acho que é importante, que são ideias que podemos dar a quem tiver interesse, que são mais-valias. A nossa ideia inicial foi um almoço, mas depois nós não queremos que seja só um almoço. Nós queremos que realmente que este seja um dia um pouco diferente, que seja um dia mais engraçado. A gente quer ir almoçar, mas não quer ir falar de trabalho. Claro. Não é? Queremos ir e que, pelo menos X em X tempo, porque isto é um trabalho mecânico, chato, não é? A contabilidade é uma coisa até que é engraçada após a execução, porque depois a análise que é algo muito interessante, mas na execução da contabilidade é algo chato, parece uma fábrica, aquilo é repetitivo, não é? E fazer algumas quebras que possam dar um bocadinho mais de alegria e satisfação às pessoas, é bom. Esta questão foi um almoço, podia ser outra coisa qualquer, mas é o almoço para, pelos vistos, toda a gente gosta de comer aqui dentro, mas é mais para ter um bom ambiente social, claro, e criar aqui alguns eventos ao longo do ano que para as pessoas não sentirem que isto é uma maçada. Sim, é uma mais-valia porque criam-se ligação, não só, ou seja, o patrão, o funcionário, não é? Existe aqui efetivamente a forma como nós incorporamos o trabalhador na decisão. Não há decisões de importância aqui dentro que não passem por toda a gente. Nós reunimos periodicamente e nessas reuniões normalmente são colocadas quase todas as questões de decisões dentro da empresa. Nós podemos, obviamente, temos uma palavra a dizer, com mais ou menos importância, mas não passa, e muitas vezes, muitas das decisões que tomamos são mais em funções, em decisão de outros colaboradores que não nós. Claro. É uma perspectiva de trazer o trabalhador para dentro da empresa e fazer sentir que, independentemente do cargo que se ocupa dentro da organização, todos nós somos importantes e a empresa pertence a todos nós. Porque é desta empresa que sai o resto da nossa vida. Exatamente. Ou seja, temos sempre um foco no lado humano tão importante como o foco no lado empresarial, que é do serviço. E conjugar essas duas coisas em iguais patamares, no nosso caso, tem trazido muito proveito e podemos dizer que temos muito sucesso. Por exemplo, nós hoje gravamos o podcast. Sim. Depois vamos reunir e depois vamos almoçar. É um convite? É um convite? Não, já estás convidado, já há algum tempo. Mas, em jeito de conclusão, Pedro Neves, o que mais tens a dizer às pessoas que nos estão a ouvir? Eu gostava muito que as pessoas nos ouvissem, que ouvissem os episódios, que nos seguissem e, sobretudo, que possam dar alguma opinião. Sim. Porque nós estamos muito interessados em perceber não só se estamos corretos, porque nós achamos que estamos corretos porque funciona bem, mas perceber é muito interessante quando nós desenvolvemos alguma coisa, alguma teoria, alguma forma de estar, não é? Depois perceber se essa forma de estar, se essa teoria tem feedback nas outras pessoas. Se toca nas outras pessoas, se faz sentido, se não faz sentido, se existe pessoas que fazem, que haverão muitas, algo similar a nós, mas que estão numa fase já bastante mais avançada, que até nos possam ajudar a melhorar, a improvisar, a crescer. Pronto, estamos numa fase da empresa que queremos abrir um bocadinho mais ao mundo externo e colher um bocadinho desse mundo externo também para nós. Claro. Joana, querias perguntar alguma coisa? Estavas aí com o braço no ar há tanto tempo. Não sei se queria referir também o facto da meditação aqui na empresa. Olha, por exemplo. Sim, é mais uma situação, passou-nos, daqui a uns anos, também neste âmbito de algo que nos possa fazer sentir bem, nós introduzimos a meditação para empresas
aqui dentro da organização. Foi algo engraçado. No início é sempre um bocadinho estranho, é um corpo estranho, porque Claro. a interpretação sobre o termo a meditação é sempre assim. Se a gente dissesse mindfulness, era capaz de até pronto, até interessante, interessante. Mas a gente, não é? Mas aquilo que a meditação nos trouxe, mais uma vez, a todos nós, foi criar conceitos de bem-estar. Portanto, foi algo que trouxemos e acho que tem bastante sucesso. Já há vários anos que temos e mantemos, periodicamente, todas as semanas, aqui uma sessãozinha de meditação, que nos ajuda a todos. A meditação hoje em dia até já nem é tão empresarial, não é? Já é muito mais pessoal. Mas não há dúvida nenhuma que as coisas interligam-se, porque eu não consigo ser o Pedro dentro da empresa, outro Pedro quando sai à rua, outro Pedro quando chega a casa, não. Eu sou o Pedro pai, Pedro marido, Pedro filho, Pedro empresário, Pedro sócio, mas é tudo o mesmo Pedro. E conseguir perceber que nós podemos ser nós próprios em todos os momentos é algo muito positivo. Sim, sem dúvida. E nada disso tem que ser chato, apesar de, obviamente, todos nós temos os nossos problemas e nem todos os dias são dias fantásticos de trabalho, mas deixar uma seca e trabalhar e olhar para o trabalho como algo que está inerente à vida e que é algo muito interessante que temos na nossa vida, é uma transformação que para mim, a meu ver, é muito benéfica. Sem dúvida, sem dúvida. Realmente foi algo, eu ia dizer inovador, mas não sei... meditação. Sim, aqui. A meditação foi inovador, mas mais do que isso, acho que trouxe-nos consciência. Sim. Porque nós falávamos muito, mas depois faltávamos aquela parte da compreensão da consciência. A meditação obriga-nos mesmo a refletir sobre aquilo que refletimos e que vamos refletir, não é? E que traz-nos a consciência daquilo que fazemos. Sem dúvida. Acho que mais do que inovador na empresa, para mim foi inovador mesmo para mim. Sim. Para mim como pessoa. Marta? Olha, a Marta não tem pergunta. A Marta não tem nada para nós, é sinal de fome. Pronto, agora mesmo para concluir, obrigado por nos ouvirem, terem ouvido, continuarem a ouvir e espero que os próximos episódios tragam algo de novo e poderoso para cada um e pronto, vamos aguardar. Sim. E até já. E até já.